Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. O meu nome é Nadine Dias, eu sou graduanda do curso de Agronomia na Universidade Federal do Paraná e hoje eu trago para vocês este vídeo referente aos tipos de data logger para registro de dados ambientais. Vamos lá? No vídeo de hoje, nós vamos entender o que é um data logger, quais são os seus componentes estruturais, quais são as suas aplicações ambientais, quais são os tipos de data loggers existentes e quais são as vantagens em sua utilização. Como exemplo de um data logger, eu trouxe aqui na imagem para vocês uma estação meteorológica que está sendo empregada a campo para registro de diversas variáveis instantaneamente, o que nós vamos entender ao longo deste vídeo. Mas então, pessoal, o que é um data logger? Basicamente, um data logger ele é um dispositivo eletrônico que monitora e registra dados em tempo real ao longo do tempo, de acordo com a necessidade do usuário. Ele geralmente é utilizado em aplicações para medição de longo prazo, ou seja, medições que irão durar de meses até anos. Além disso, também é um dispositivo que faz uso de outros instrumentos, como por exemplo sensores, para coletar essas informações que são desejadas pelo usuário. Essas informações vão poder, então, determinar o comportamento de uma variável ao longo desse tempo que foi estipulado, permitindo, assim, uma avaliação histórica da evolução de um aspecto específico. Então, pessoal, o data logger ele vai ser basicamente composto por três componentes, que são o hardware, o firmware e o software, que fazem, então, com que ele funcione adequadamente. O hardware, ele é basicamente o conjunto de componentes que forma o equipamento, ou seja, ele é toda aquela parte estrutural que nós conseguimos enxergar a olho nu, como, por exemplo, os resistores, os capacitadores, os microcontroladores, os conectores de entrada dos sensores, também as proteções contra surto, contra ruídos, os microprocessadores, entre outros diversos dispositivos que podem ser acoplados nesse hardware. Já o firmware é uma categoria de software que é programada diretamente na memória de um hardware, ou seja, ela é toda a parte operacional de como este data logger irá funcionar. Então, ele vai possuir todas as informações que são necessárias para que o equipamento funcione de forma autônoma e exerça a função para a qual ele foi projetado. A terceira parte seria, então, o software, que é basicamente uma interface gráfica que possibilita a configuração das funcionalidades e a adaptação das mesmas à necessidade do usuário. Ou seja, é por meio do software que o usuário irá ver os dados que foram coletados, como eles estão se comportando ao longo do tempo e como ele quer manipular estas variáveis. Como a gente pode ver aqui na imagem, esses dados eles vão poder ser armazenados por meio de aplicativos ou até mesmo via web. E antigamente também poderia ser feito até mesmo em CDs. Em relação às suas aplicações ambientais, os data loggers podem ser empregados para diversas finalidades, como, por exemplo, o monitoramento de variáveis de campo, que são tensão, temperatura, corrente elétrica, ou então também para a meteorologia, como nós vimos naquela primeira imagem, onde estava sendo utilizada uma estação meteorológica para medir diversas condições ambientais. Ele também pode ser empregado na agricultura, para medição de temperatura do solo, que é muito importante, umidade do ar e temperatura, que influenciam, por exemplo, no cultivo de estufas, permitindo, assim, o adequado desenvolvimento de uma determinada cultura. E, claro, também em estudos científicos, onde a gente precisa a medição constante de diversas variáveis de interesse. Bom, já que os data loggers possuem diversas aplicações, uma pergunta importante a ser feita é como escolher um data logger. Para isso, nós precisamos tomar atenção a diversos fatores, que são, por exemplo, a taxa de amostragem. Geralmente, os data loggers eles são feitos para registrar condições que vão mudar lentamente por um período longo de tempo, ou seja, eles possuem sinais lentos, com baixas taxas de amostragem. Por isso, é comum a gente encontrar no mercado data loggers que irão variar de uma amostra por segundo até 100 amostras por segundo, o que irá definir também o objetivo da nossa pesquisa e a escolha deste equipamento. Assim, outro parâmetro também a ser observado é o tipo de entrada que nós vamos obter no hardware do nosso data logger. As entradas dos sensores, por exemplo, elas são incorporadas diretamente no nosso registrador.
e elas são limitadas à tensão, à corrente, à temperatura, à umidade e também sinais de pulso. Geralmente no mercado nós vamos encontrar saídas de corrente dos dataloggers de 4 a 20 microamperes. Então, esta é outra questão que nós devemos observar antes de fazer a escolha. Nós também temos como um fator o número de canais do nosso datalogger. Geralmente, os dataloggers eles podem oferecer de 1 até 32 canais de entrada, tendo aí algumas exceções que vão até 100 canais ou mais de entrada. Então, esse é outro fator que é importante, porque vai definir a possibilidade de utilização deste datalogger para diversas finalidades. Outra variável a ser definida é o armazenamento do dado. Normalmente, os dataloggers armazenam os seus dados na memória interna, que é posteriormente baixada em um computador para fazer, então, a análise desses dados. Essa memória ela é frequentemente medida em kilobytes ou megabytes. Então, dependendo da sua utilização, também o usuário deverá definir qual será a capacidade do armazenamento necessário para os dados que serão coletados. Além disso, devido às baixas taxas de amostragem que foram comentadas anteriormente, os registradores de dados eles vão variar desde os tempos de gravação medidos em dias até aqueles que podem ser medidos em semanas ou meses. Então, o volume dos dados serão diferentes também. Outra questão importante de ser observada é a interface com o usuário. Como foi dito anteriormente, o datalogger ele fica registrando os dados por um longo período de tempo. Por isso, não há a necessidade, normalmente, de uma interface ou de uma exibição numérica diretamente no datalogger. O que acontece é que, geralmente, os dados eles são visualizados por meio de uma interface com fio ou com Wi-Fi, que permite o acesso e o monitoramento desses dados via web em tempo real. Caso o registrador de dados ele não oferecer esse sistema, é necessário aguardar a interrupção do teste para que os dados possam ser acessados por um computador externo, como foi exemplificado. A maioria, então, dos registradores, eles também vão oferecer drivers para ambiente de programação, que permite que o usuário crie a sua própria interface de software para o hardware que ele adquiriu, o que também é uma grande vantagem nos dataloggers. Por último, é importante definir o sistema de alimentação do datalogger. Como ele é um dispositivo eletrônico de baixo consumo, normalmente ele vai ser alimentado por bateria. No entanto, existem alguns que precisam gravar os dados por longos períodos de tempo e, por isso, vão necessitar de uma fonte de energia externa. Assim, normalmente, as fontes de alimentação de pequenos registradores irão ter entradas de energia CC, enquanto que os modelos maiores, que são aqueles de bancadas, irão ter entradas de energia do tipo CA. Assim, estes parâmetros irão refletir diretamente no custo do equipamento, podendo atualmente um registrador de dados simples custar em torno de R$ 400, enquanto que aqueles mais requintados irão custar em torno de R$ 2.500 até R$ 15.000. Assim, de acordo com a necessidade do usuário, poderão ser encontrados diferentes tipos de dataloggers para serem comercializados atualmente, como nós podemos ver aqui por meio destas imagens, onde a gente percebe que existem dataloggers mais simples, como por exemplo este aqui, que mede apenas uma variável, que neste caso é a temperatura, e possui apenas uma saída dos dados. Ou então aqueles que são mais requintados, como este, que possuem diversas entradas para diferentes tipos de sensores, permitindo, portanto, o registro de diferentes variáveis ao mesmo tempo. E também a grande diferença entre eles é a questão do display, da visualização das variáveis que estão sendo medidas instantaneamente, onde a gente tem aqueles dataloggers que irão possuir essa tecnologia e aqueles que não possuem. Portanto, ao longo deste vídeo, nós podemos perceber que os dataloggers possuem inúmeras vantagens, sendo as principais delas a sua eficácia e a sua precisão, quando comparados, por exemplo, ao registro de dados e de leituras manuais. Além disso, o datalogger ele também desempenha diversas funções instantaneamente, sendo desta forma um equipamento multifuncional, permitindo também a economia de tempo e de dinheiro por quem adquire este tipo de equipamento para suas análises, sendo, portanto, uma maneira prática de coletar um grande volume de dados ao longo do tempo. Com isso, eu finalizo a minha apresentação e agradeço a sua atenção. Até mais!